Olá, tudo bem? Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada, onde tratávamos sobre as virtudes de Yeshua. De onde vem esse poder? Quem lhe deu esse poder? E nós citamos sobre o próprio Moisés, citamos sobre o livro de Êxodo e as virtudes, os feitos que Moisés ali realizou juntamente com o seu irmão Arão, na presença de Faraó. E hoje nós vamos continuar. Eu, juntamente com o pastor Nélio, nós vamos estar falando a respeito das virtudes de Yeshua. E a delegação, ou seja, delegar autoridade. Houve isso em algum momento no passado? Yeshua também delegou alguma autoridade? Nós vamos estar tratando sobre isso. Mais uma vez, acompanhe conosco o estudo que vamos relatar nesse momento. Pastor Nélio. Meu querido pastor Francisco, mais uma vez nós estamos aqui com a graça do Eterno que nos tem fortalecido. Sempre dizendo para vocês que estão nos acompanhando que é um assunto bastante delicado, porque, como um ditado, é difícil explicar Deus, mas nós somos imagem e semelhança dele. E se ele colocou em nós o espírito, o fôlego de vida, nós temos a essência do Eterno dentro de cada um de nós. Sobre transferência de autoridade, transferência de poder. A gente entende que dá quem tem. E o Eterno deu a Moisés, autoridade para ser como Deus aqui na terra. E ele, por sua vez, transferiu autoridade para Arão. Nós acompanhamos isso no vídeo anterior. Mais adiante nós vamos ver que Moisés, amando do Eterno, coloca as mãos sobre Josué e transfere para Josué poder, autoridade, que aparentemente no momento não se viu nada. Mas quando ele vai chegando ao Rio Jordão, o povo está observando Josué se realmente ele foi outorgado por Deus com a bênção de Moisés para ser o líder. E Josué, então, ele abre o Rio Jordão e dali para frente nós vamos vendo alguns sinais acontecendo, como a batalha em Jericó, o que aconteceu, aos 6 dias que eles rodearam a cidade em silêncio, uma vez. Depois, no 7º dia, eles deram 7 voltas e quando gritaram, o poder que estava sobre a vida de Josué e sobre a vida daquele povo fez com que as muralhas fossem ao chão. Eles tiveram que lutar. Mas também nós vamos observar, meu pastor, que os homens que lutaram, eles estavam preenchidos por uma virtude delegada por Josué, porque Deus delegou ao líder Josué, e Josué delega aquilo aos homens, às pessoas que estão com ele. Tanto é que ele coordena eles dando as diretrizes. Vocês não falam nada, todo mundo em silêncio, vocês só vão gritar quando os chofares então tocarem as buzinas e etc. Então vocês vão gritar e vai suceder. Então eles tiveram que seguir um comando. E esse comando estava coordenado ali por um poder, por uma virtude. Nós fizemos aqui, comentamos já alguma coisa, né, sobre Gideão, nós falamos sobre Elias, Eliseu. Todos esses homens, eles foram dotados de poderes e muito mais virtude dada por Deus. A gente vê que Elias mesmo foi um homem que, no final, por causa de Jezabel, ele teve medo, ele fugiu para a caverna, mas Deus considerou aquilo ali. Mas Deus era com ele. Não iria acontecer nenhum mal com Elias, porque o nome do Eterno estava sobre ele. Deus vela pelo seu nome, como o nome do Eterno estava sobre Moisés, o nome do Eterno estava sobre Josué, e etc.
Então, esses homens, não errando com Deus, de forma nenhuma Deus iria tirar a virtude deles, o poder delegado. Então, nós vamos ver também que lá na frente acontece alguma coisa parecida mesmo com Yeshua. Ele recebe do Pai, ele vai falar isso. Vocês estudando o Segundo Testamento, que são as explicações, as narrativas dos fatos acontecidos no Primeiro Testamento, vocês vão ver que o Pai, o Eterno, delega ao seu Filho autoridade e dá a ele também a liberdade, acredito, uma liberdade, lógico, ligado ao Pai, o Filho ligado ao Pai, para ele transferir autoridade. Tanto é que ele não passa essa autoridade para todos. Ele dá autoridade, ele dá poderes àqueles que vão trabalhar para ele. É o que nós vamos ver. Então nós, voltando a dizer, temos que ser sucinto, porque é uma infinidade de textos. E o nosso querido pastor Francisco vai estar lendo no livro de Lucas, escrito por ele, no capítulo 10, verso 1, 17 e 18. Muito interessante o assunto e ele também vai fazer um pequeno comentário. Lucas capítulo 10, verso 1, 17 ao 19. 1, primeiramente. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 17 ao 19. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que a gente analisa nesse contexto é que assim como Moshe, assim como Josué, assim como os homens do passado, o pastor citou aqui Elias, porque se nós formos analisar o próprio Eliseu, houve uma delegação do próprio Elias para as virtudes que Eliseu também ali fez no passado. E agora, nesse momento, nós estamos vendo que o próprio Yeshua, ele está delegando essa autoridade recebida do Pai também a esses comissionados, a essas pessoas que foram enviadas, porque ali diz, era para preparar um caminho, era para ir nas cidades onde ele um dia estaria, ou antecipar, a sua passagem ali. Então, ou seja, aquilo era uma prévia do que o Messias, ou do que Yeshua estaria fazendo quando chegasse naqueles locais. E isso foi algo extraordinário para os discípulos, para aquelas pessoas que viveram aquele momento. Imagine vocês, alguém que nunca tinha experimentado tal autoridade, tal poder, e realmente ver até mesmo o inimigo, os demônios se sujeitarem, se submeterem ao nome de Yeshua HaMashiach. E aí ele mesmo fala: não fiquem felizes por causa disso. Ele continua depois, mais à frente, o texto fala: vocês devem ficar antes felizes pelo vosso nome estarem escrito no livro da vida. Então, essa autoridade, ela foi recebida diretamente do trono, diretamente do Eterno. Yeshua, sendo também alguém que poderia delegar essa autoridade, ele transmitiu também aos discípulos, claro, com ensinamento, com coerência, com vida prática, ensinando na prática, e assim os discípulos puderam sair e ser bem-sucedidos. Pastor. Boa explicação do nosso querido pastor. E nós sabemos como Moshe, ele transferiu a autoridade, não fez isso sem uma orientação do Eterno, e Yeshua também. Porque quando ele separa os 12 que vão trabalhar para ele, é no momento que ele desce do monte. E ali provavelmente o Eterno já tinha falado com ele quem iria trabalhar com ele, quem seria os que levariam a palavra das boas novas, o preparo do reino, como falamos em gravação anteriores. Porque como nós ainda estamos aqui preparando, calçando as pessoas que vão fazer parte do reino de Yeshua. Não estamos aqui fantasiados. Não, nós somos realmente aprovados pelo Eterno também para estarmos falando dessas grandezas. Se estamos falando é porque temos recebido da parte dele
sinais, permissão, autoridade. Não que vamos sair por ali fazendo a coisa à maneira como nós pensamos, de forma nenhuma. Por quê? Porque acima de nós tem o Todo-Poderoso, o Eterno. Então nós temos que seguir as normas dele, nós temos que estar atento a isso. E essa autoridade que nos é outorgada, ela é outorgada a partir de Yeshua HaMashiach. A partir daí, porque o Pai outorgou a ele, deu a ele um nome que é sobre todos os nomes. Por quê? Por causa da sua obediência. Ele passou no teste, ele passou na prova como obediente, e ele outorgou isso. E desde os apóstolos até os dias de hoje, vem sendo transferido o poder também para nós estarmos falando do nome do Eterno, da criação do Eterno, o que ele tem feito para salvar a humanidade e estabelecer o reino dele aqui na terra, segundo o seu propósito, conforme nós lemos lá em Gênesis. Ele não criou o homem para que o homem caísse. Ele criou o homem para o seu prazer, para a sua alegria, para administrar esse mundo. Mas a antiga serpente derrubou esse homem. Então o planejamento de Deus era restaurar o homem, porque ele foi enganado. Ele foi persuadido à queda. Graças ao Eterno que hoje nós estamos no caminho da verdade. Mas nos é necessário que tenhamos também sinais sobre nossas vidas, para que as pessoas, assim como o Faraó teve que ver sinais em Moisés para se dobrar diante do Eterno, hoje também as pessoas precisam ver sinais para eles se dobrarem também diante daquele que Deus constituiu Senhor de todas as coisas, que é o seu Filho. Eu quero que vocês parem, que vocês reflitam bem sobre isso. Aonde nós estamos buscando não falar mal de Yeshua, dos sinais que ele fez, para não termos como ofensa o que Moisés fez. Porque foram sinais delegados, ordenados por Deus para que ele assim fizesse. Como lá na frente também. Nós não vamos ver Yeshua jogando pó para cima, virando piolho. Nós não vamos ver Yeshua colocando o cajado, fazendo o rio virar sangue. Nós não vamos ver ele dando ordem para que surjam rãs dos rios, não. Nós vamos ver ele, na próxima gravação, fazendo coisas extraordinárias. Sinais extraordinários, mas transferindo para ele algo que era mais importante para o Pai, que eram os nossos pecados que estavam caindo sobre ele, para ele nos livrar dessa morte, meu pastor. Pastor, nesse contexto então, por que o Eterno então, ele dá certos poderes, ele consegue transferir essa autoridade para os homens? Eu tenho certeza que é para levar os homens de volta para ele. Para que também, diante de tantas coisas negativas, o homem, ele venha refletir. Caso de Elias, os 450 profetas de Baal e os 400 de Baalins, 850 homens que viam sinais. Mas na hora que Elias assume a autoridade diante do Eterno, aqueles poderes negativos, o Eterno bloqueou. Eles se cortaram, eles fizeram o que tiveram que fazer, Elias escarneceu deles e nada sucedeu. Mas quando Elias jogou água no altar e clamou ao Eterno, o fogo lambeu a água e consumiu o holocausto. Não foi um grande sinal? Um sinal delegado pelo Pai a Elias? Exatamente. Assim aqueles profetas foram mortos porque eram profetas enganadores. Hoje não é diferente. O inimigo também está aí enganando muita gente. Então é necessário que o bem prevaleça. É necessário que o nome do Eterno faça sobressair aquele que ele enviou à terra e que foi condenado em nosso lugar, sem pecado algum. Deus o fez pecado, vestindo ele da nossa natureza. Tão somente
para que caísse sobre ele os nossos pecados e nós fôssemos libertos. Foi para isso que o Eterno nos outorgou a ele primeiramente a autoridade e tem nos outorgado a autoridade até os dias de hoje, meu pastor. De acordo com tudo que nós estamos comentando, desde o vídeo passado e esse agora, que não é uma conclusão, porque nós vamos continuar falando sobre o assunto, mas nós vemos que assim como Moisés delegou essa autoridade a Arão, e também depois, porque sabia que ele já não estaria mais continuando com o povo, ele teve que delegar para alguém, e esse alguém foi Josué. Como o pastor que bem citou, Josué foi alguém bem sucedido porque realmente teve as virtudes do Eterno sobre ele. Assim também quando nós vemos que Yeshua, depois já no seu tempo, ele começa a ensinar os discípulos, começa a ensinar os homens daquela época, daquele momento, que o Eterno também tinha um compromisso com os homens, com a humanidade. E como a pergunta que eu fiz anteriormente ao pastor, por isso essa autoridade foi delegada a Yeshua e ele transmitiu também essa autoridade aos homens, para que não mais vivessem escravos de um sistema, escravos de um inimigo, escravos da antiga serpente. Então, amados, fiquem atentos a toda a Escritura, a tudo aquilo que o Senhor realmente tem a revelar através das Escrituras, tanto no primeiro pacto, no primeiro testamento, quanto no segundo testamento. Grandes proveitos nós tiraremos dali. Não perca a oportunidade de ler as Santas Escrituras. Pastor. Queridos, nós vamos encerrando. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, escrevessem, porque é muito profundo e eu acho interessante que as pessoas elas busquem da profundidade para a superfície essas coisas que nós estamos falando hoje aqui. Um beijo no coração a todos vocês, que o Eterno continue abençoando todo esse povo maravilhoso, ao povo de Israel, que é a menina dos olhos dele. Até a próxima, se Deus quiser. Então é isso, gente. Nós vamos findando por aqui, mas uma pergunta que eu faço ao pastor agora nesse momento é: pastor, as virtudes, os milagres, os sinais que Yeshua realizou, temos fundamento, temos conceito bíblico que a gente pode elaborar sobre isso, a gente pode comentar sobre isso? Temos uma semana, pastor, para nós estarmos analisando para trazer para todos vocês aqui, meu pastor. Ok, gente. Nós então encerramos aqui agora esse momento. Esperamos que você, ao ver esse vídeo, tenha gostado. Continue compartilhando, se inscrevendo, dando o seu like lá também na hora que você ver esse vídeo. Se alguma coisa aqui, porventura, saiu um pouco destoado, se você quiser se sentir confortável para fazer o comentário, faça, nós vamos avaliar. Mas se você puder também, gostando do vídeo, repassar ele, replicar ele no seu YouTube, nós ficaremos gratos. Só nos comunique ali que você está replicando, que você está repassando, que vai ser de bom grado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém.